clamor a Santo Expedito e São Cono, sorte inacreditável, sucesso, dinheiro e libertação de dívidas. Você já imaginou uma oração capaz de abrir caminhos de prosperidade, trazer sorte inacreditável, sucesso profissional e ainda libertar das dívidas? Hoje você vai conhecer uma poderosa prece a Santo Expedito e São Cono, santos intercessores que podem transformar sua vida financeira e profissional. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra como esta oração pode ser a chave para dias de vitória e abundância em sua vida. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Expedito, testemunha de coragem nos momentos em que a decisão não pode adiar, e São Cono, lembrado pela dedicação humilde que abençoa o trabalho diário, coloco o coração diante de Deus e peço que a intercessão de ambos chegue ao céu como um pedido sincero e confiante. Conheço minhas limitações, sei que muitas portas parecem difíceis, sei que há dias em que a mente se perde em dúvidas e distrações, e ainda assim existe um desejo profundo de agir com sabedoria, de cuidar bem do que já está em minhas mãos e de fazer frutificar cada habilidade, cada oportunidade legítima, cada passo traçado com responsabilidade. Que a oração que se eleva agora seja acolhida pelo Altíssimo por intermédio de vocês, para que eu ande por caminhos de equilíbrio, retidão e lucidez, jamais cedendo a atalhos que ferem a consciência, jamais trocando o que é correto por ilusões de ganho fácil, jamais permitindo que ansiedade e medo confundam o discernimento. Pai de bondade, em nome de Jesus, com a ajuda de Santo Expedito e São Cono, peço serenidade para analisar decisões financeiras sem precipitação, clareza para distinguir entre risco inteligente e imprudência, prudência para planejar, disciplina para cumprir o que foi planejado, generosidade para compartilhar sem desperdício. Que cada compromisso assumido seja honrado com pontualidade e verdade, que cada contrato, proposta e negociação seja iluminado por tua luz, que minha mente se mantenha alerta para oportunidades honestas e sustentáveis, que meu olhar saiba reconhecer o real valor do meu trabalho e das habilidades que recebi, e que eu aprenda a negociar com firmeza tranquila, respeito e consciência do meu propósito. Que o dia de hoje seja administrado com precisão, que prazos sejam cumpridos, que metas sejam revisitadas com realismo, que eu tenha foco no que traz resultado verdadeiro e duradouro, e que distrações sem sentido percam apelo diante da missão maior de construir, passo a passo, uma vida estável, digna e útil. Santo Expedito, conhecido pela prontidão em dizer agora ao bem e não ao que afasta do caminho reto, peço que inspire decisões rápidas quando necessário, sem atropelos, sem superficialidade. Que a coragem nasça não de impulso cego, mas da confiança em Deus e da consciência de que cada escolha deve ser sustentada por estudo, planejamento e honestidade. Que sua memória me lembre, sempre que o relógio apertar, que o tempo pertence ao Criador e que eu possa organizar a agenda com inteligência, separar o essencial do dispensável e reservar um período para aprender algo novo que aprimore meu rendimento e meu serviço. Afasta a preguiça mental, a confusão que dispersa, a tentação de adiar o que precisa ser feito. Ajuda-me a manter hábitos simples e sólidos, conferir anotações, revisar números, analisar custos e ganhos, avaliar alternativas, estabelecer prioridades, guardar registros claros de entradas e saídas e manter a casa, a mente e a rotina em ordem, porque a claridade exterior favorece a claridade interior. São Cono, lembrado pela simplicidade que se transforma em fecundidade no dia a dia, intercede para que a labuta de cada manhã seja fecunda e que eu saiba cuidar dos recursos com senso de responsabilidade. Onde houver desperdício, que eu aprenda a cortar. Onde houver oportunidade justa, que eu aprenda a investir com prudência. Onde houver uma semente de talento ainda desconhecida, que eu aprenda a treiná-la até virar habilidade útil. Que meu trabalho, seja ele qual for, seja realizado com excelência discreta, silêncio produtivo e atenção aos detalhes que fazem diferença. Que relatórios sejam claros, que metas sejam definidas com critério, que parcerias se firmem com pessoas íntegras, e que resultados apareçam como consequência natural de dedicação constante e inteligência aplicada. Conduz meus passos para que eu encontre clientes corretos, fornecedores confiáveis, ambientes saudáveis e canais legítimos de renda,
sempre com clareza de propósito e senso moral inegociável. Deus Altíssimo, pela intercessão de Santo Expedito e São Cono, peço libertação de toda crença pequena que limita o que posso construir com honestidade. Tira dos meus lábios queixas vazias, pensamentos que sabotam, comparações sem sentido, e acende em mim o espírito de aprendiz que agradece por cada chance de melhorar. Que eu saiba estudar durante um período definido, praticar, avaliar o que funcionou, corrigir o que não funcionou e repetir o ciclo com paciência. Que a disciplina não seja pesada, mas fluida, sustentada por metas realistas, pequenas vitórias diárias e gratidão. Que eu saiba dizer sim ao que amplia resultados corretos e não ao que rouba tempo, energia e dinheiro. Que a gestão do que possuo reflita maturidade, contas pagas em dia, reserva para emergências, investimentos coerentes com meu perfil, consumo consciente, generosidade responsável. Que eu aprenda a celebrar sem desperdício, a descansar sem culpa e a retomar a rotina com alegria, pois o descanso bem vivido renova o ânimo para produzir o bem. Santo Expedito, quando o imprevisto aparecer e houver necessidade de resposta rápida, peço lucidez. Que eu não me renda a pânico, fofocas ou conselhos confusos. Ajuda-me a identificar a raiz do problema, a ouvir especialistas confiáveis, a pesar prós e contras com calma, a evitar promessas que não posso cumprir e a sustentar somente o que é verdadeiro. Que eu não caia na tentação de aceitar aquilo que seduz pelo brilho momentâneo, mas traz amarras escondidas. Que todo convite duvidoso perca atração, que toda porta enganosa se feche diante dos meus passos, que toda cilada seja percebida a tempo. Dá-me rapidez para cortar gastos inúteis, firmeza para renegociar quando necessário, prudência para guardar quando for hora de guardar e ousadia responsável para avançar quando for hora de avançar. Que a pressa cega seja substituída por ritmo estratégico e que a lentidão preguiçosa seja vencida por constância serena. São Cono, ajuda-me a tratar dinheiro como ferramenta e não como ídolo. Que o coração permaneça livre, que minhas mãos saibam usar, multiplicar e partilhar sem apego, lembrando que tudo pertence a Deus e volta a Ele quando colocado a serviço do bem. Onde houver vaidade, substitui por simplicidade. Onde houver medo de escassez, substitui por confiança no Pai. Onde houver confusão, substitui por clareza. Onde houver tentação de ostentar, substitui por discrição. Que eu aprenda a valorizar o trabalho silencioso, a alegria do dever cumprido, a beleza do resultado limpo que nasce de escolhas retas. Que a casa seja organizada e alegre, que a família sinta paz, que contas, recibos e planejamentos estejam sempre acessíveis e atualizados, para que nada se perca na bagunça. Que meu nome siga associado a pontualidade e sinceridade, e que cada pessoa que fizer negócio comigo sinta segurança, porque aquilo que prometo é aquilo que cumpro. Senhor, por meio de Santo Expedito e São Cono, peço portas legítimas que se abrem para um homem comprometido com o bem. Onde houver estudo que falta, envia oportunidade de aprender. Onde houver experiência que ainda não possuo, envia mentores corretos. Onde houver habilidade adormecida, desperta. Onde houver timidez que me paralisa, transforma em coragem equilibrada. Onde houver ansiedade, traz paz. Onde houver orgulho, traz humildade. Que eu fale quando for necessário e silencie quando for prudente. Que eu saiba ouvir, anotar, perguntar e compreender com profundidade. Que eu mantenha a mente ligada ao propósito e o coração instalado na gratidão. Que oportunidades cheguem e que eu as reconheça com nitidez. Propostas que remuneram com justiça, contratos que respeitam minha dignidade, tarefas desafiadoras que ampliam minha capacidade, ambientes onde o trabalho honesto é reconhecido e recompensado. Santo Expedito, recorda-me que o hoje é o melhor dia para começar, revisar, refazer, ajustar e concluir. Afasta a tentação de acumular tarefas sem priorização, ajuda-me a quebrar grandes metas em etapas possíveis, supervisionar o andamento com registros claros e corrigir a rota quando necessário. Que eu não me prenda ao perfeccionismo que paralisa, nem aceite a mediocridade que acomoda. Que eu aprenda a pedir ajuda quando for preciso, a delegar com clareza, a documentar processos,
a manter comunicação transparente e objetiva. Que eu saiba negociar prazos com honestidade, ajustar expectativas, valorizar o trabalho dos outros e reconhecer que resultados sustentáveis nascem do respeito, do método e da perseverança. São Kono, que minha vida financeira seja marcada por equilíbrio, entradas provenientes de trabalho digno, saídas planejadas, investimentos criteriosos, reserva para eventualidades, doação responsável. Que eu aprenda a dizer não ao consumismo e sim ao que traz utilidade real. Que eu olhe para etiquetas, contratos e letras pequenas com atenção, que eu entenda tributos, taxas e condições, que eu busque orientação técnica quando necessário, que eu me informe antes de qualquer compromisso. Que lucros não subam a cabeça e que perdas não derrubem minha esperança. Ensina-me a avaliar cenários com realismo, a corrigir rotas sem drama, a manter foco em resultado consistente e a celebrar cada conquista com gratidão sincera. Deus de misericórdia, pela intercessão desses santos, peço proteção contra enganos, golpes e armadilhas. Que mensagens suspeitas sejam reconhecidas a tempo, que telefonemas e propostas duvidosas sejam encerrados com firmeza educada, que contratos falhos sejam deixados de lado, que amizades interesseiras sejam mantidas à distância respeitosa. Que eu não confunda generosidade com ingenuidade, nem prudência com medo. Que, em Cristo, eu viva atento, vigilante, sóbrio, com o coração livre para servir com alegria. Que minha palavra valha mais que qualquer assinatura, e que a assinatura apenas confirme aquilo que minha palavra já garante. Que meu trabalho abençoe outras famílias, gere empregos, traga dignidade, e que o fruto do meu suor alcance a mesa de quem precisa por meio de partilha organizada. Santo Expedito, quando a tentação do desânimo sussurrar que é tarde demais, lembra-me que quem confia no Senhor encontra sempre um caminho. Dá-me ânimo para levantar mais cedo quando necessário, energia para concluir o que ficou parado, disciplina para manter agenda e prazos. Que meu nome seja sinônimo de confiabilidade, que meus resultados falem mais do que discursos, que minha vida testemunhe que Deus cuida de quem age com retidão e coragem. Ajuda-me a não negociar valores, a não vender a alma por promessas vazias, a não cair na cilada de aparências. São Kono, inspira criatividade útil para enxergar novas fontes de renda honestas, sem fantasia, sem ilusão. Que ideias sejam testadas com método, que números sejam conferidos com rigor, que metas sejam descritas com objetividade e que relatórios contenham a verdade, inclusive quando algo não deu certo. Ensina-me a aprender com erros sem me destruir, a aprender com acerto sem soberba, a recomeçar quantas vezes for preciso com bondade para comigo e paciência para com os processos. Que eu não compare minha trajetória com a de ninguém, mas foque na missão particular que me foi confiada. Pai amado, em Cristo coloco minhas necessidades e agradeço antecipadamente por cada resposta, por cada porta que se abre e por cada porta que se fecha para meu bem. Agradeço pelos talentos já dados, pela saúde que permite trabalhar, pela inteligência que se expande no estudo e na prática, pelas pessoas que cruzam meu caminho e se tornam parceiras de projetos corretos. Agradeço pelo pão de cada dia e por toda oportunidade honesta de multiplicá-lo. Agradeço pelos desafios que me tornam mais firme, pelas correções que me mantêm no rumo, pelos sinais discretos que me indicam quando avançar e quando esperar. Que eu reconheça tua presença nos detalhes do cotidiano, desde a planilha que equilibra as contas até o aprendizado que abre novas frentes de atuação. Santo Expedito e São Kono, permaneçam diante de Deus por mim, para que eu receba a sorte que abre portas justas e sabedoria que sustenta o que foi alcançado. Que eu não me perca após o primeiro resultado favorável, mas consolide base sólida. Que eu não desista diante do primeiro revés, mas extraia lições e siga. Que palavras negativas percam poder e que minha mente cultive pensamentos de esperança realista, combinando fé e ação responsável. Que cada amanhecer seja um convite a fazer o bem com excelência e cada anoitecer, uma ocasião de gratidão por algo concreto realizado com honestidade. Que eu durma com a paz de quem trabalhou com retidão e acorde com a disposição de quem sabe por que faz o que faz. Por Jesus Cristo,
caminho seguro para quem confia, peço que esta oração se cumpra conforme a vontade do Pai. E, enquanto aguardo resultados, que minha atitude já reflita aquilo que desejo colher: pontualidade, organização, estudo, respeito, coragem tranquila, generosidade responsável. Que, ao olhar para trás, eu veja um rastro de decisões acertadas, parcerias justas, trabalho bem feito e frutos abundantes que beneficiam minha casa e muitos outros. Santo Expedito, reconhecido como aquele que auxilia nos momentos de urgência e que fortalece a fé de quem clama no instante da necessidade, e São Cono, lembrado por trazer prosperidade ao trabalho e à vida simples que se dedica a Deus, diante do Senhor venho invocar a intercessão de ambos, pedindo que esta prece alcance os céus e se torne instrumento de libertação para minha vida financeira. Reconheço as limitações humanas, reconheço as escolhas equivocadas, reconheço as situações que me cercam e que me colocaram em caminhos de dívidas que hoje pesam sobre meus ombros, mas também reconheço que nada é impossível para o Deus que abre portas, que sustenta, que abençoa e que conduz os filhos à vitória quando o coração se coloca em confiança. Que esta oração chegue diante do Altíssimo como expressão de fé sincera e de esperança viva, porque não quero continuar escravizado a dívidas que tiram a paz, que alimentam preocupações constantes, que impedem o sono tranquilo e que ameaçam a estabilidade do dia a dia. Santo Expedito, intercede para que eu encontre oportunidades que me ajudem a quitar cada compromisso assumido, que eu consiga ajustar os recursos que entram em minhas mãos e que eu saiba organizar tudo de forma clara, sem deixar espaço para desperdício, sem me perder em ilusões, sem aceitar caminhos fáceis que, no fim, apenas aumentam a carga. São Cono, acompanha-me para que a labuta diária seja fértil, para que cada hora de dedicação se transforme em renda honesta e suficiente, para que não me falte sabedoria em planejar, negociar e aplicar corretamente cada centavo, conduzindo-me para uma vida livre de cobranças que tiram a alegria de viver. Peço a Deus, por meio da intercessão destes santos, que toda dívida que hoje me prende seja ordenada e resolvida. Que eu consiga condições reais de pagamento, que eu tenha clareza para renegociar quando necessário, que credores mostrem abertura para acordos justos, que os recursos cheguem em tempo oportuno, que minha palavra seja respeitada e que cada parcela seja cumprida sem atraso. Que contas sejam equilibradas, que minha renda seja suficiente para suprir tanto as necessidades do presente quanto as dívidas acumuladas, e que cada pagamento seja um passo em direção a uma vida livre. Que não haja humilhação, que não haja constrangimento, mas que haja coragem e determinação em buscar a libertação definitiva de tudo o que hoje oprime. Senhor, pelo auxílio de Santo Expedito e São Cono, peço que toda armadilha financeira seja desfeita. Que propostas enganosas sejam afastadas, que negócios fraudulentos não tenham espaço em minha vida, que falsas promessas de enriquecimento não despertem meu interesse, que amizades interesseiras sejam afastadas, que conselhos confusos sejam ignorados e que somente oportunidades legítimas, sustentáveis e justas cruzem meu caminho. Que os recursos que entram em minhas mãos sejam multiplicados de forma correta, que cada gasto seja consciente, que cada investimento seja prudente, que cada decisão seja iluminada por sabedoria divina. Santo Expedito, inspira-me a agir com prontidão. Que eu não adie a organização das contas, que eu não adie renegociações, que eu não deixe para depois o que precisa ser ajustado hoje. Dá-me ânimo para lidar com papéis, números e compromissos, dá-me coragem para enfrentar credores, dá-me clareza para calcular cada gasto e cada entrada. Dá-me foco para não dispersar recursos em vaidades ou em distrações que nada acrescentam. São Cono, conduz meu trabalho de maneira fecunda, que cada cliente se sinta satisfeito, que cada tarefa realizada seja reconhecida, que novas portas de emprego ou parceria se abram, que eu saiba administrar meu tempo e minhas habilidades para que renda financeiramente e seja suficiente para manter minha vida organizada e limpa de dívidas. Senhor, tira de mim o peso da vergonha e dá-me o peso da responsabilidade equilibrada. Que eu não me culpe sem medida, mas que aprenda com o passado e viva com sabedoria no presente. Que eu tenha disciplina para anotar tudo, planejamento para separar prioridades, serenidade para gastar apenas o necessário e paciência para esperar o tempo certo de cada resultado.
Que eu entenda que quitar dívidas é também um caminho de crescimento humano, um caminho de amadurecimento, um caminho de purificação, porque ensina o valor de cada moeda, o valor de cada decisão, o valor de cada oportunidade. Que meu coração aprenda a confiar sem ansiedade, que minha mente saiba descansar sem medo, que minha vida experimente o sabor da paz quando a última dívida estiver paga. E quando esse dia chegar, que eu jamais volte a cair em laços semelhantes, que eu aprenda a viver dentro das possibilidades, que eu saiba guardar para emergências, que eu seja generoso sem perder a consciência, que eu celebre cada conquista com simplicidade e gratidão, que eu olhe para trás e veja não apenas o fim das dívidas, mas o nascimento de uma nova vida organizada, digna e livre. Santo Expedito, Santo Cono, levem esta prece ao coração do Pai e não deixem que eu desanime enquanto caminho para a libertação financeira. Se hoje os boletos e cobranças ainda pesam, que amanhã o peso diminua, que depois de amanhã mais um passo seja dado, e que dia após dia eu veja a transformação acontecer. Que eu durma com fé e acorde com disposição, que eu caminhe de cabeça erguida, que eu mantenha a esperança viva, que eu jamais perca a confiança no Deus que abre caminhos onde não existem caminhos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, recebo já em meu coração a certeza de que cada dívida será quitada e que minha vida financeira conhecerá a liberdade. Que essa libertação não seja apenas um alívio momentâneo, mas um renascimento completo. Que eu seja testemunho vivo de que a fé, unida à disciplina e à sabedoria, é capaz de transformar o impossível em realidade. Que esta oração seja um marco em minha vida, que a partir de hoje tudo seja diferente, e que eu experimente a alegria de viver sem correntes financeiras. Santo Expedito, conhecido por trazer auxílio rápido aos que clamam em situações de necessidade, e São Cono, lembrado pela simplicidade que se transforma em prosperidade abençoada, diante do Senhor levanto esta oração pedindo que, pela intercessão de ambos, minha vida profissional seja iluminada, que caminhos abertos apareçam diante de mim, que oportunidades certas se aproximem e que cada passo seja guiado pela sabedoria divina para que eu alcance não apenas estabilidade, mas também um êxito sólido que me permita conquistar muito dinheiro com dignidade, dedicação e inteligência. Meu coração, tantas vezes inquieto pela ansiedade de alcançar resultados, encontra serenidade ao saber que posso confiar na ajuda dos santos que intercedem diante do trono do Altíssimo, e que minha trajetória não está perdida, mas é moldada a cada dia pela união entre fé, trabalho e decisões corretas. Que cada manhã seja marcada pela disposição de aprender e colocar em prática talentos já dados, que minha mente esteja aberta para novas ideias, que minha atenção esteja aguçada para identificar oportunidades que outros não enxergam, e que eu saiba agarrar o instante certo de agir sem deixar escapar chances que podem mudar toda a minha realidade. Santo Expedito, auxilia-me a não hesitar quando for necessário decidir, que eu tenha a clareza de analisar riscos, a coragem de dar passos firmes e a disciplina de sustentar cada meta com constância. São Cono, inspira-me a manter o coração simples e a visão prática, para que eu saiba administrar o que conquisto sem desperdício, para que cada ganho se multiplique de maneira justa e traga frutos duradouros para minha vida e para os que dependem de mim. Senhor, por meio desses intercessores, peço sorte em meu caminho profissional, sorte para que currículos sejam vistos por olhos certos, para que entrevistas se transformem em portas abertas, para que contatos se convertam em parcerias produtivas, para que reuniões tragam resultados concretos. Que contratos que pareciam distantes venham para minhas mãos, que propostas de trabalho que tragam reconhecimento e retorno financeiro apareçam, que empreendimentos planejados encontrem terreno fértil para prosperar. Que eu saiba usar a sorte não como algo passageiro, mas como oportunidade bem aproveitada, multiplicando cada chance com dedicação, criatividade e perseverança. Que minha carreira seja construída sobre alicerces firmes, que eu consiga me destacar pelo conhecimento aplicado, pela seriedade e pela confiança que inspiro, que meu nome seja lembrado com respeito em meu meio de atuação, que clientes sintam segurança em negociar comigo, que empregadores vejam valor em minha presença, que parceiros encontrem em mim alguém leal e capaz de construir junto. Que os erros do passado sirvam de aprendizado e que o futuro seja repleto de decisões assertivas, de caminhos corretos,
de frutos visíveis. Que a sorte caminhe ao meu lado em cada desafio e que cada vitória seja sinal de que o Senhor cuida de quem coloca nele a esperança. Santo Expedito, intercede para que eu não me perca em distrações, para que eu mantenha foco no essencial, para que eu organize minha agenda de modo a aproveitar cada hora produtiva, para que eu não adie tarefas importantes, para que eu finalize o que começo, para que eu tenha sempre energia para concluir cada etapa. São Cono, intercede para que o fruto do meu trabalho seja multiplicado, para que lucros sejam maiores que perdas, para que portas se mantenham abertas, para que dinheiro chegue com abundância limpa e seja administrado com responsabilidade. Que eu seja lembrado nos momentos certos, que meu nome seja mencionado onde pode trazer retorno, que oportunidades apareçam até mesmo de lugares inesperados, que pessoas corretas me encontrem no instante necessário, que recomendações favoráveis me coloquem diante de líderes, empresários e gestores capazes de abrir novos caminhos. Que, mesmo em situações difíceis, eu saiba extrair oportunidades escondidas, que eu tenha criatividade para oferecer soluções inovadoras, que eu seja visto como alguém indispensável em qualquer equipe ou projeto. Deus amado, pela intercessão de Santo Expedito e São Cono, que minha mente esteja sempre clara para distinguir aquilo que é passageiro daquilo que é duradouro, que eu não me deixe iludir por atalhos enganosos, que eu escolha apenas caminhos honestos, que eu invista tempo e energia no que realmente traz frutos. Que, ao conquistar dinheiro, eu saiba valorizá-lo como instrumento de bem-estar, de progresso e de partilha, sem que ele se torne fardo ou perdição. Que eu consiga desfrutar dos ganhos, mas também administrá-los de modo que multipliquem ainda mais oportunidades. Santo Expedito, diante das pressões do dia a dia, fortalece minha coragem e dá-me clareza para tomar decisões rápidas sem perder a prudência. São Cono, na simplicidade de teu exemplo, guia-me para transformar pequenos comércios em grandes resultados, para transformar o comum em extraordinário, para que minha vida seja exemplo de disciplina, sorte e sucesso abençoado. Que os ventos do acaso tragam até mim oportunidades de negócios, clientes fiéis, empregadores justos, parcerias duradouras, contratos vantajosos. Que minha carreira seja abençoada com promoções, com reconhecimento, com convites inesperados que me coloquem em posições mais altas. Que cada degrau seja conquistado com equilíbrio, sem inveja, sem traição, sem necessidade de derrubar ninguém, mas apenas com meu próprio mérito aliado à ajuda divina. Que minha vida financeira seja repleta de resultados positivos, que dívidas não me aprisionem, que meu salário ou lucro seja suficiente para garantir uma vida confortável e segura, que eu possa investir em sonhos, realizar projetos pessoais, ajudar quem precisa, contribuir com causas justas. Que eu veja em minha conta bancária números sempre ascendentes, reflexo de uma carreira abençoada e cheia de oportunidades. Senhor, sei que tudo vem de Ti e que nada se alcança sem Tua permissão. Por isso, agradeço desde já pelas portas que serão abertas, pelos recursos que chegarão, pelas pessoas que cruzarão meu caminho, pelos contratos que serão assinados, pelas ideias que surgirão em minha mente, pelos projetos que sairão do papel e se tornarão realidade. Agradeço porque sei que, pela intercessão de Santo Expedito e São Cono, minha vida profissional será elevada a patamares que hoje parecem distantes, mas que já estão sendo preparados para mim. Que eu não tenha medo de sonhar alto, que eu não tenha receio de almejar muito dinheiro, porque sei que, quando conquistado de maneira justa e administrado com sabedoria, ele se transforma em bênção para mim e para muitos outros. Que minha carreira profissional seja o campo onde Tua glória se manifesta, mostrando que aquele que confia no Senhor, com a intercessão dos santos, nunca fica desamparado. Santo Expedito, São Cono, permaneçam junto a mim, sustentando minha fé, guiando meus passos, iluminando minha mente e abrindo caminhos. Que cada dia seja sinal de progresso, que cada semana traga novidades positivas, que cada mês seja marcado por ganhos e que cada ano seja lembrado como tempo de vitórias e prosperidade. Que eu alcance sorte abundante, que eu experimente sucesso em todos os projetos e que o dinheiro seja fruto natural de um caminho bem construído, tornando-se sinal de bênção em minha vida. Santo Expedito,
lembrado por tantos como aquele que age com rapidez em momentos de decisão e necessidade, e São Cono, cujo nome carrega a lembrança da abundância conquistada através da simplicidade e da confiança em Deus. Venho nesta oração erguer minha voz diante do Senhor pedindo que, pela intercessão de ambos, a sorte se manifeste de maneira tão grandiosa que minha vida seja transformada por vitórias inacreditáveis em meus jogos e apostas. Trago diante de Deus meu desejo de prosperar, de receber resultados inesperados e positivos, de experimentar ganhos que ultrapassem qualquer lógica humana e que sejam testemunho de que a mão divina alcança até mesmo aquilo que parece impossível. Meu coração, tantas vezes tomado pela ansiedade do incerto, encontra nesta prece a esperança de que cada número escolhido, cada bilhete marcado, cada aposta realizada possa ser tocada pela sorte celestial. Santo Expedito, cuja prontidão não permite atrasos diante da necessidade, intercede por mim para que os acertos venham em sequência, para que prêmios caiam em minhas mãos, para que bilhetes se convertam em alegria e celebração. São Cono, que é lembrado como intercessor de prosperidade, acompanha este pedido para que sorte abundante desça sobre mim e para que minha vida seja renovada com conquistas inesperadas que tragam não apenas dinheiro, mas também a certeza de que Deus conduz até os detalhes mais improváveis da vida. Senhor Altíssimo, diante da Tua Majestade coloco a fé de que podes fazer o improvável acontecer, de que podes transformar um simples jogo em instrumento de transformação financeira, de que podes trazer até mim vitórias tão extraordinárias que não deixarão dúvidas de que Tua mão está por trás de cada resultado. Que cada sorteio, cada partida, cada escolha carregue a marca da Tua providência. Que meus olhos contemplem números exatos, que minhas mãos segurem bilhetes vencedores, que minha conta receba prêmios de valor extraordinário. Que eu viva a experiência da surpresa feliz, daquela notícia que muda o dia, da chamada inesperada anunciando vitória, do resultado publicado que traz para minha vida ganhos sem medida. Santo Expedito, acompanha cada passo meu nas escolhas, guia meu raciocínio para que eu faça as apostas certas, coloca a Tua intercessão sobre os resultados para que se alinhem ao meu desejo de vitória. São Cono, roga diante de Deus para que sorte inacreditável me alcance de modo que até mesmo os que duvidam fiquem admirados. Que esta oração se torne semente de conquistas financeiras, que o acaso seja favorável, que o inesperado se transforme em realidade palpável, que a vitória deixe de ser apenas desejo distante e se torne fato concreto. Que minha vida seja marcada por prêmios que chegam em horas certas, por resultados que ultrapassam expectativas, por ganhos que abrem portas, liquidam necessidades e permitem desfrutar de abundância. Que o peso das preocupações financeiras seja substituído pela leveza da vitória conquistada, que as limitações sejam transformadas em liberdade, que a falta seja substituída pela fartura. Que eu tenha a experiência de viver dias em que resultados favoráveis surgem repetidamente, como sinal de que a sorte foi direcionada a mim pelo olhar atento do Senhor que tudo governa. Peço que, pela intercessão de Santo Expedito e São Cono, cada bilhete que eu jogar seja marcado pela providência divina, cada aposta feita esteja sob a bênção do Altíssimo, cada número escolhido seja iluminado pela mão que direciona o destino. Que eu possa testemunhar sorte inacreditável acontecendo diante dos meus olhos, trazendo para minha vida prêmios que me libertem de preocupações, que me permitam sonhar mais alto, que me coloquem em condição de ajudar os que precisam e também de viver com tranquilidade e abundância. Que cada vitória seja motivo de gratidão, que cada resultado positivo seja reconhecido como dádiva, que cada prêmio seja usado com sabedoria. Que eu não me perca em vaidades ou excessos, mas que saiba aproveitar com inteligência aquilo que receber. Que a sorte se manifeste não apenas uma vez, mas repetidas vezes, para que minha vida seja marcada por uma sequência de triunfos, de conquistas, de resultados surpreendentes. Que a vitória não seja apenas lembrança de um dia, mas realidade constante, sinal de que a intercessão dos santos e a providência divina caminham comigo. Santo Expedito, intercede para que eu não viva apenas de expectativas, mas de resultados concretos. São Cono, intercede para que a sorte me alcance de modo grandioso e surpreendente. Que a cada jogo eu experimente a emoção de ganhar, que a cada aposta eu viva a alegria da vitória,
que cada prêmio seja maior que o anterior. Que minha vida seja marcada pela abundância que vem da sorte inacreditável e da bênção de Deus que multiplica resultados. Que cada passo meu seja acompanhado por sinais de vitória, que cada decisão esteja coberta de sorte, que cada instante de aposta seja cheio de providência. Que o impossível se torne possível, que o improvável se concretize, que o inacreditável se realize. Que eu seja testemunha viva de que Deus pode agir até mesmo nos detalhes da sorte e transformar jogos em instrumentos de prosperidade. Senhor, recebo pela intercessão de Santo Expedito e São Cono a sorte inacreditável que transformará a minha vida. Recebo vitórias em meus jogos, recebo prêmios grandiosos em minhas apostas, recebo conquistas que mudarão minha história. Recebo abundância, prosperidade e a alegria de testemunhar que nada é impossível para aquele que crê. Que a cada dia, ao participar de jogos e apostas, eu experimente resultados que surpreendem, que enchem o coração de alegria e gratidão, que mostram que a sorte está ao meu lado. Que minha vida financeira seja marcada não pela falta, mas pela abundância, não pela dívida, mas pela fartura, não pela ansiedade, mas pela certeza de que a sorte inacreditável chegou e permanecerá. Santo Expedito e São Cono, fiquem ao meu lado diante do trono do Senhor, apresentando este pedido, para que sorte extraordinária se manifeste em minha vida de modo tão claro que todos reconheçam que a bênção do Altíssimo repousa sobre mim. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.